fechei porta-janela pra rua. Estás decidido, não te detenho, vasculhando até chegar além. Deixou-me falando só, dormir tão pesado fazia dó. Como será mestre esse sonho teu? Sonhas como um homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinha o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vasculhando até chegar além. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu. Levar-me a Deus, vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me a Deus. Que música, hein? Essa parte aqui é um deleite, algo. Dá pra passar a eternidade de eternidade só meditando nisso. Ah, como será, mestre, esse sonho teu? Imagina receber Jesus na sua casa, vê-lo repousar e olhando para o mestre, começar a imaginar o que Jesus sonhava. Eu já quebrei a cabeça tentando pensar nisso muitas vezes. O que Jesus sonhava. A gente lembra que no Antigo Testamento Deus falou assim: com os profetas eu converso através de sonhos e enigmas, mas Moisés eu falo como que face a face, né? A gente sabe que muitos profetas ouviam a voz de Deus audivamente, mas o mundo dos sonhos é algo enigmático, algo fantástico, né? E imaginar o que Jesus sonhava, porque ele tinha a dupla natureza, sendo Deus e homem. E o que Jesus sonhava? Eis a questão, né? Será que quando ele estava sonhando, ele sonhava com Pedro? Enfim, aí ele, quem sabe os discípulos observavam Jesus dormindo, aí via Jesus lá. Uma pergunta, né? Será que Jesus roncava? Não sei. Mas imagina Jesus dormindo lá. Pedro, Pedro, vigia, Pedro. Vigia, Pedro. Pedro. João, João,
Agora imagina Jesus sonhando com a cruz. O ser humano tem uma imaginação muito limitada, sabe? E eu creio que existe uma relação bem próxima entre a nossa inteligência, nossa imaginação e os sonhos. De certa forma, as pessoas têm sonhos e às vezes os sonhos são projeções daquilo que eles vivem, dos lugares que eles viajaram, das pessoas que eles conheceram. Uma das coisas mais tristes que eu pude diagnosticar, né, após conversar com vários homens, é que muitos homens, eles não têm sonhos com as suas esposas. Isso é triste. E esse aqui é mais um incentivo. Antes de eu ir para as perguntas, eu gostaria de terminar de falar sobre isso. Isso aqui é mais um incentivo para o homem ele ser reservado no seu olhar, sabe? Eu creio que a queda afetou a humanidade de tal forma, Agostinho trabalha isso nas suas obras, se não me engano é De Trinitate, a Santíssima Trindade, ele fala da abolição, da queda da vontade, enfim, quando ele vai falar sobre o homem. Realmente é algo profundo e maravilhoso, mas o interessante é que, ao meu ver, a queda ela afetou também a imaginação do homem, os pensamentos do homem, de tal forma que um homem, mesmo sendo casado, cristão, quando ele passa muitas horas vendo no YouTube ou nos filmes ou em qualquer lugar uma mulher que não é sua esposa, ele pode até ter sonhos com ela. Você sabe que você é casado, mas a sua mente, o seu coração enganoso não. É triste, assustador isso. É como se a gente não controlasse, né, esse mundo dos sonhos, esse mundo da imaginação, dos pensamentos. De certa forma, faz parte de um desejo do ser humano pela beleza, né? A gente vê algo belo. Eu conheci vários homens que casaram e alguns meses depois a sua esposa teve câncer, o cabelo inteiro caiu. E ele via a sua esposa magra na cama, com o cabelo todo caído, e ele olhava para ela e não via mais um objeto de desejo, né? O mesmo objeto que ele cobiçou antes do casamento. E quando nós pensamos nos sonhos de Cristo, nos pensamentos de Cristo, sendo perfeitamente Deus, eu não acredito que Jesus foi tentado e vencido em sonhos. Ele pode ter sido tentado, sim, como falar em Hebreus, né? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Imagina as guerras que Jesus travava em sonhos, ou os sonhos que ele tinha com o Pai, enfim, a Santíssima Trindade é algo estupendo, algo maravilhoso. Então, como será mestre esse sonho teu? Sonhos como homem, ou sonhos como Deus? Sonhas com a glória, sonhas com a glória. Filipenses 2 é algo interessante, né? O exemplo de humildade que nós devemos copiar. É normal as pessoas ficarem famosas e virarem, nossa, completamente babacas, imbecis. Eu creio que as pessoas mais grandes no céu serão aqueles que cumprimentavam os moradores de rua, não tinham medo da morte, que viviam com essa humildade, sabe, essa glória. Oh, quanta glória em Cristo. É como se fosse assim, o dono de um reino começa a andar no seu reino e começa a abraçar os moradores de rua, cumprimentar as prostitutas, sabe? É maravilhoso Cristo, Filipenses 2, os evangelhos, quando você começa a ver. Quando você começa a ver a escritura como um todo, sabe? Você não pega partes, você pega olhando tudo. Jonathan Edwards fazia muito isso. E aleluia. Glória a Deus. A glória. Ah, pensar na glória de Deus. Que glória. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo.
eu na forma de servo, obediente até a morte, morte de cruz. Sabe, é maravilhoso encontrar um cristão verdadeiro. É maravilhoso e assustador porque você assusta, sabe? Ele consegue falar com reis e juízes e ao mesmo tempo, no mesmo tom de voz, fala com moradores de rua, mendigos. Com a glória que tinha com o Pai na luz. Essa expressão aqui, na luz, né? Caiu muito bem. Ficou muito... Deus abençoe, Estênio. Com o Pai na luz, na eternidade. João 1:1, no princípio era a palavra. Glória a Deus. No princípio era a palavra, era a palavra, a palavra. Quando eu penso tudo que Cristo deixou para me salvar, para que Cristo fosse gerado em mim, para que Ele mesmo habitasse em mim, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em essência, é maravilhoso pensar nisso. O que Jesus deixou para me amar, para me salvar. Quem eu seria sem Jesus? Quem eu seria sem Jesus? Quem eu seria? Quem eu seria sem Jesus? Olha, eu já recebi muitos elogios na minha vida, muitos. Ah, você canta bem, você prega bem. Oh, sua inteligência. Mas eu tenho certeza que eu só levaria pedradas a vida inteira se eu fosse conhecido apenas pelos meus defeitos. Olhe para você que está vendo esse vídeo, não sei porquê. Quem você seria sem o Espírito Santo? Sabe, é bonito falar João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Não a nós, Senhor, não a nós, mas dá glória ao teu nome. É belo esses versículos, sabe? Mas ter isso cravado dentro da gente, na nossa alma, no nosso íntimo, no nosso coração, isso colocado em prática, é um milagre glorioso. É maravilhoso isso, encontrar alguém que tem essas realidades, sabe? Porque teoria é uma coisa, agora a prática é outra. Teve um dia que eu fui testado, sabe? Uma pessoa muito suja se aproximou de mim quando eu pregava na rua. E eu senti que aquilo ali foi um teste de Deus. E eu tratei aquela pessoa como se fosse um rei. Como se fosse a pessoa mais importante da terra. E depois eu entendi, sabe, que... Sabe, é isso. A glória. John Owen fala no livro As Glórias de Cristo, né, sobre a encarnação. Tem gente que despreza isso. Ah, só mais uma doutrina. As pessoas não têm ideia do que é isso. O Verbo se fez carne, o Deus encarnou. Spurgeon dizia, se eu não me engano, que aquele bebezinho naquela manjedoura, as suas mãozinhas ali pequenininhas, tinham força para esmagar a terra inteira. Os seus pezinhos poderiam esmagar as montanhas. Glória a Deus pelos puritanos. Isso é fantástico. Por isso que Paulo fala que a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens. Imagina explicar isso para um grego, para um judeu. Realmente o evangelho é escândalo para o judeu, porque é como se Deus pegasse tudo que os judeus mais amavam e dissesse, agora eu vou inverter tudo, para que nem uma carne se glorie. E olhando para mim aqui, gentio, Brasil, Goiás, Rio Verde, do outro lado do mundo, bem distante, enfim, daquele lugar onde Cristo foi crucificado. É maravilhoso aonde a verdade consegue chegar, não é mesmo?
É maravilhoso. Ninguém pode ir contra a verdade a não ser se prostrando diante dela. Sonhas com a glória que tinha o Pai com o Pai o que Cristo deixou para nos salvar. Vou dar um de John Piper agora. É tão supremo, glorioso, magnífico, maravilhoso, perfeito, divino, celeste, doce, inefável, glorioso, incorruptível, celeste, que eu não tenho palavras para descrever o que foi o Verbo se fazer carne. Medite nisso, cristão. E você nunca vai achar que você sacrificou demais. A glória que tinha com o Pai na luz. Oh, sonhas com a cruz. Jesus, como será mestre esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com Meu Deus. Imaginar Jesus sonhando com aquela cruz é algo assustador às vezes, sabe? Às vezes eu tiro assim algum tempo para meditar na ira de Deus. Tem santificado muito a minha vida. Eu já li algumas literaturas sobre Dorvais, tem, enfim, aquela obra do C.S. Lewis. Tem aquela frase famosa, né? O sofrimento, a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Alguns traduziram como problema do sofrimento, outros anatomia da dor, enfim. Mas quando você começa a olhar essa obra, tem um livro também que eu li há muito tempo, tem a biografia dos mártires John Fox, tem o Espelho dos Mártires, enfim, tem muitos livros sobre dor física, outros livros sobre depressão, dor interna, de todas as dores humanas, de todos os sofrimentos, holocaustos, guerras, estupros em massa em guerras, cidades inteiras sendo dizimadas por exércitos, de todas as dores, de todas as angústias. Não existe nada que possa descrever a dor de Cristo no Calvário. Nada. E todas as vezes que eu tiro um tempo para meditar na ira de Deus, ira de Deus, ira de Deus, ira de Deus. Existe muita literatura que aborda a ira do homem, o ódio, a vingança, etc. Nem todas as literaturas reunidas seriam suficientes para descrever o que Cristo suportou naquela cruz. É inconcebível, é inimaginável. A mente humana não consegue abarcar nenhuma dor que um pai possa sentir, uma criança, ninguém. Nada se compara àquilo. Quando Abraão levou seu filho Isaque para o monte, é maravilhosa a inocência de Isaque, né? Pai, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo. Cadê o cordeiro?
quando eu começo a meditar nisso, o que Deus fez para me salvar, o que o Senhor fez, o que o Senhor fez. Será que temos vivido honrando essas verdades? Medite nisso. Com a glória que tinha com o Pai na luz, ou sonhas com a responder algumas perguntas aqui rápido, não quero ocupar muito tempo e encerrar esse vídeo. Bem, umas perguntas antigas aqui, mas como muitas coisas precisam ser, enfim, ensinadas várias e várias vezes, como o Evangelho, é sempre bom recordar. Se quiser ficar até o final, quem sabe você aprende alguma coisa. Vamos lá. Como reconhecer gente interesseira? Bem, em primeiro lugar, eu desconfio do meu próprio coração, né? Vamos lá, vamos tentar aqui, pela graça de Deus, dar uma resposta piedosa. Primeiro, eu duvido de mim mesmo. Tá bom, vamos aplicar essa pergunta a mim mesmo, né? Olha, eu já fui interesseiro muitas vezes, em muitas ocasiões. Eu não consigo sondar o coração das outras pessoas, mas eu vejo atitudes pecaminosas muitas vezes. Bem, o interesseiro, ele é egoísta. Afinal, eu creio que você deva estar perguntando sobre um interesse que prejudica outras pessoas. Bem, o interesseiro, ele não anda com a Santíssima Trindade, que é o nosso modelo de vida. A Santíssima Trindade é autossuficiente, amor, força, virtudes, e não existe nada que a Santíssima Trindade busque fora dela mesma. A Santíssima Trindade, o único e verdadeiro Deus, não precisa de nada nem de ninguém, ele é autossuficiente. E a pessoa interesseira é uma pessoa que não anda com Deus, não conhece as virtudes de Deus, as perfeições de Deus, os atributos de Deus, não recebe a vida de Deus no seu interior e ele vive em contínua carnalidade, não mortifica sua carne, vive para seus próprios interesses. E essa pessoa interesseira, ela, de maneira bem simples, ela é ingrata em muitos aspectos e é muito sutil às vezes o interesse, né? Porque nós somos, naturalmente falando, somos pessoas que nasceram para comunicar, nasceram para viver em comunidade. O ser humano, eu que já passei alguns períodos aí distante da sociedade, de todo mundo, eu sei o quanto ver uma pessoa alegra, né? Mesmo que não seja uma pessoa que seja amigo. Só de você ver pessoas, ver seres humanos, você se alegra muito. E esse contato, eu não vou dizer que é natural isso, mas é inevitável você absorver alguma coisa das pessoas que você convive. É aquela coisa, né? Aquela frase de Shakespeare no Menestral, né? Depois de um tempo você aprende que existe mais dos seus pais em você do que você supunha. Que o Menestrel, né? Menestrel, aquele poema do Shakespeare. Um dia você aprende, enfim, é belo ele. E tem muitas verdades ali. Então, uma pessoa interesseira tem a ver com esse poema do Menestrel do Shakespeare, né? A diferença entre abraçar um coração ou acorrentar uma alma, alguma coisa assim. Enfim, depois de um tempo você aprende a diferença. Enfim, alguns só aprendem na velhice, né? O que é amar e o que é acorrentar.
Então a pessoa interesseira, ela tem essa vontade de ser dominador, sabe? Porque ele acha que ele vai ser amado e respeitado quando ele controlar as pessoas, etc. Mas isso aí enfim, é algo milagroso e raro de se encontrar, né? Pessoas que são tão cheias de Cristo que você quer estar perto dela porque essa pessoa, ela, ela não está ali. Tem uma coisa que eu achei maravilhoso, foi ouvir a história de um pregador que ele pregava todos os dias. Às vezes ele não tinha como pregar, mas ele pregava regularmente, às vezes, durante mais de 15 anos em um mesmo lugar. E as pessoas iam ouvi-lo não porque ele pregava bem. Eu ouvi algumas pessoas dizendo como ele pregava, às vezes ele errava algumas palavras. As pessoas não iam ouvi-lo porque ele era, digamos assim, alguém que tinha poderes ou um dom, curava enfermos, etc. Não, ele não tinha nenhum dom, mas ele estava ali por elas. E as pessoas sabiam que, por mais que elas tivessem perdido o emprego, estivessem divorciadas, filho morreu, parente morreu, doentes, elas iam ouvi-lo simplesmente porque elas sabiam: ele veio aqui por minha causa. Ele não está filmando, ele não quer mostrar para ninguém. Ele veio aqui porque me ama. Sabe, essa realidade de eu estou aqui por você e sem querer nada em troca, mas só por causa de você. Não por aquilo que você vai me dar, mas não por aquilo que você é, não porque você mereça, mas porque eu quero. Sabe, isso é de uma maturidade, de uma beleza, de uma honradez, de uma dignidade muito rara de se encontrar. Então, pessoas interesseiras, não é difícil, sabe, de notar, mas toma cuidado que você pode começar a duvidar de todo mundo e se tornar alguém vazio, sem amor, sabe? Lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Se você não acredita na pessoa, você não ama ela. Confiança e amor é algo quase que indissociável. Só ama quem confia, só confia em quem você ama. Então toma cuidado para que você... Tem que tomar cuidado para que você... É o dilema da vida, né? Os excessos, os extremos. Ore, busca a Deus para te dar sabedoria para que você saiba discernir quem é interesseiro de quem é verdadeiro. Porque o verdadeiro vai ficar quando tudo der errado. O interesseiro vai embora quando as coisas começarem a complicar. E como reconhecer gente interesseira? De maneira bem rápida, para responder logo essa pergunta: como reconhecer pessoas interesseiras? Sofrimento. Notícias ruins. Dê notícias ruins para pessoas interesseiras. Elas vão sumir de perto de você. Ok? Espero ter respondido essa pergunta aí. Outra. É errado casar com 18 anos? Bem novo, né? 18 anos. Eu conheci pessoas que casaram cedo. Bem, eu acho que ter condições financeiras não é um critério bom para se casar. Está abrasado, apesar de ser um conselho de Paulo, né? Se você não consegue conter seu desejo, etc., se case. Enfim. Por exemplo, digamos que uma ex-atriz pornô se converte. Aí ela, enfim, fazia sexo todo dia há mais de 30 anos, ou não sei, 20 anos, 15 anos, 10 anos seguidos, fazendo sexo, não todo dia, né, porque mulher tem menstruação e etc. Mas enfim, tem mulher que mesmo nesses períodos ela de alguma forma tenta sentir prazer, enfim. Digamos que essa mulher se converta. Olha,
ela vai precisar muito da graça de Deus para conseguir viver no celibato e aguardar um esposo honrado, um homem honrado, né? E dificilmente muitos homens vão querer casar com ela. Enfim, ninguém é obrigado a casar com ninguém. Agora, sinceramente, em toda igreja tem uma pessoa para qualquer pessoa. Essa ideia de que não tem ninguém que quer casar com a fulana. Tem. O problema é que tem o espelho do Narciso. Lembra o livro do Lavelle, O Erro do Narciso? Interessante quando você vai olhar a história original e não a análise filosófica do Lavelle. Quando você vai olhar a obra original do Narciso, é algo enigmático, porque quando nós pensamos de maneira simples, ao olharmos para o espelho, a gente acha que é aquilo que nós estamos vendo. A maioria das mulheres cai nesse erro, né, de achar que ela é a sua aparência. E de acordo com a sua aparência, ela, digamos assim, se socializa com as pessoas. Eu lembro que, não sei, 10 anos atrás, 8, 9, 11, 11 anos atrás, se não me engano, foi quando eu rapei a cabeça pela primeira vez. Não, foi antes. 13 anos atrás. Foi quando eu rapei a cabeça pela primeira vez. Eu nunca tinha feito isso. E foi o período que eu mais me relacionei com pessoas. Porque apesar das pessoas me ignorarem às vezes, eu perdi, sabe, essa coisa do... Será que as pessoas vão gostar de mim? Olha, eu não imagino o Felipe, depois de Estevão ser apedrejado lá em Atos 8, preocupado. Será que as pessoas não... O cristão cheio do Espírito Santo é como se fosse alguém que tem a sua natureza, a sua aparência apagada, sabe? Você não importa, seu cabelo não importa, a sua cor de pele não importa, o seu grau de escolaridade, quanto você tem no banco não importa, a sua roupa, se é de marca ou simples, não importa. É Cristo, gerar Cristo nas outras pessoas, edificar o próximo, amar o próximo, dar vida, alegria, paz para o próximo. Fazer o reino de Deus avançar não depende da nossa aparência. Então, essa questão do casamento, eu creio que muitos jovens se decepcionam, porque a maioria dos jovens que se casam com 18, enfim, tem alguns que casam mais, menos, enfim. Eu, se não me engano, parece que com 16 pode casar, não sei como é que é a legislação brasileira. Mas de qualquer forma, eu não aconselharia ninguém a casar com 18, 19, 20. Eu creio que é algo muito sério, algo que vai durar a vida inteira. E se você errar, provavelmente vai ser um juízo de Deus para o resto da sua vida. Mas o ideal é você focar no reino de Deus, no sentido de que nada que esse mundo pode te dar vai preencher o seu coração. E se você não correr atrás de Deus, da alegria suprema do universo, você vai viver amargurado, com dinheiro ou sem dinheiro. Por exemplo, eu conheço pessoas muito ricas. Enfim, já fui em casas de pessoas que era 10, 20 banheiros, quartos, cada quarto tinha um banheiro, salas enormes, sala de cinema no segundo andar, vários carros na garagem. E eu via brigas horríveis entre marido e mulher. Filhos que quebravam brinquedos muito caros e xingavam seus pais. Depois de analisar isso, eu cheguei à conclusão de que não é aí que está o critério para casar ou para ser feliz ou algo do tipo. Eu creio que entra a questão da maturidade, né? E maturidade na vida cristã é algo que está muito raro hoje em dia. Por exemplo, não tem como separar maturidade e sacrifício. Por exemplo, quem é mais maduro que um mártir? Ninguém. Quem é mais maduro que alguém... Claro que não estou comparando com Cristo, estou comparando cristãos com cristãos. Quem é mais maduro que alguém que está disposto a morrer por Cristo? Ninguém. Agora, trazer essa maturidade para dentro do casamento, eu creio que é outros 500. Aí é outro problema. Porque
Como diria um amigo meu, prefiro ser martirizado, queimado na fogueira que, enfim, perdoar aquela pessoa. Então, uma coisa é você falar, né, que está disposto a morrer por Jesus. Mas, como diria, se não me engano, C.S. Lewis, né, todo mundo fala bem do perdão, até ter algo para perdoar. Então, eu creio que essa questão de casar, em primeiro lugar, considere honrar pai e mãe, esse mandamento. Em segundo lugar, considere o temor do Senhor. Temor do Senhor significa obras, prática, vida prática. E terceiro, algo que poucas pessoas gostam de falar, mas eu tenho que falar. A pergunta é errado casar com 18? Eu digo sim, e eu digo que o judeu, tanto Cristo quanto todo judeu comum, só se tornava homem acima dos 30 anos de idade. No Brasil existe uma cultura do, enfim, viver longe da família, etc. Tem muita gente que diz isso como benéfico, sabe? Fala, não, você tem que casar cedo. Olha, sem brincadeira, se eu fosse seguir a onda de pessoas sábias, pessoas piedosas, sobre casamento, gente, eu já teria casado, já teria tomado um monte de escolhas e com certeza eu estaria muito infeliz hoje. Como é que você tem certeza? Eu não sei explicar, mas eu tenho um pressentimento que eu teria feito coisas muito erradas. Enfim, eu teria machucado muito a minha esposa, destruído completamente a vida dos meus filhos. Caso eu tivesse casado, por exemplo, com 18. Meu Deus, talvez meus filhos estivessem hoje nas drogas, se eu tivesse uma filha na prostituição, ou então namorando ímpios. Isso eu posso admitir. Se eu me casasse com 18, eu teria um lar destruído, acabado, arrebentado pelo diabo. Porque o número de sabedoria, de informação, de piedade que é necessário para o casamento é algo absurdo. Vai exigir quase que a graça de um pastor. Eu gosto de falar isso com todas as pessoas que eu converso. Olha, se você for casar, seja um pastor, porque você vai precisar de graça, graça abundante todos os dias, como diria o John Bunyan, né? Graça abundante para o pior dos pecadores. Então, eu sou totalmente contra alguém casar com 18. Meu amigo, você precisa de Deus, de experiência e maturidade. Você fala, mas a nossa cultura fica gritando sexo, 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 putaria o dia inteiro. Aí é onde entra a separação, né? Algo interessante no livro Peregrino sobre a cidade da destruição é que quando você vai observando o decorrer da obra, né, você vai percebendo que parece uma graduação de dificuldades, né? Parece que cada vez mais as tentações aumentam, ficam mais mortais, mais severas. E às vezes parece que abaixa o clima, né? Tem uma feira das vaidades. É como se fosse assim, o diabo, ele é muito inteligente, ele sabe, por exemplo, como nos destruir. O que ele faz? Primeiro ele vem com um golpe muito forte, uma tentação pesada, algo terrível, algo para te matar, para acabar com você. Aí ele não consegue te vencer, o que ele faz? Ele não acertou a bola a raquete de raquete de tênis, ele não conseguiu acertar a bola de tênis na sua cara. Aí o que ele faz? Ele começa a jogar bolas lentas. Ele joga 1, 2, aí você abaixa a guarda, abaixa a raquete, fala, joga com mais força, assim você não vai me acertar. Aí o diabo joga lento, lento. Aí o dia que você dormir, ele vai pegar com todas as suas forças e vai tentar te matar. Então o diabo é especialista nisso. Primeiro ele vem com a tentação muito grosseira, algo muito pesado, para te fazer arrebentar mesmo, cair. Aí você usa todas as suas forças, né, para debater aquilo, vencer aquilo. Aí quando você consegue dar um chute muito forte, o que acontece depois? Ele vem suave, doce, com aparência de piedade, né? Mas negando a eficácia dela. Então, toma cuidado, sabe? Depois de uma grande tentação,
de uma grande Dalila, às vezes vem algo suave, vem uma rainha de Sabá te elogiando e tal, querendo ver o teu esplendor e a tua glória, e depois vem a queda terrível. Então, toma cuidado que tentações sutis, repetitivas, contínuas, são as mais perigosas. Então, é errado casar com 18? Minha resposta é sim. Outra pergunta, como não ser gado de mulher? Vamos lá. Olha, primeiro você tem que estar com o seu coração em Deus, né? Quem tem no céu, senão a ti, e na terra não há quem o deseje além de ti. Salmo 73. Muita oração, jejum. Se afaste de pessoas que você sabe que vai te tentar. Seja moderado nos elogios. Afinal, você pode... Enfim, hoje em dia a maioria das mulheres são muito carentes. Enfim, os pais não beijam, não abraçam. A família não ama, ela não se sente amada. Enfim, pessoas muito carentes. E muitas pessoas dizem, mas como saber se uma mulher é carente? Bem, tem gente que demonstra a carência, aquela coisa do sutizu, né? A falsa força, né? A pessoa faz uma falsa demonstração de força, achando que... Geralmente os pais, a pessoa não engana, enfim, os pais conhecem os filhos. Eles sabem quando está doendo, quando está triste. E tem as fases do luto também, né? Tem a negação, tem tal e tal. Mas o interessante é que não ser gado de mulher só é possível quando você é cheio do Espírito Santo. Porque inevitavelmente você vai ser seduzido, cada um é tentado segundo a sua cobiça. E a não ser que o homem tenha uma tendência muito forte ao homossexualismo, ele vai sim ser controlado e vai ser seduzido por mulheres. Tem mulheres que elas não são imorais, mas só do fato dela estar constantemente atrás de você, enfim, querendo conversar com você, fingindo que não quer nada, muitas das vezes desperta algo que você, digamos assim, vai acabar se tornando dependente dessa pessoa. Então, tomar cuidado com o coração é algo muito importante. E sobre mulher, você deve evitar... Eu estava pensando esses dias sobre as vantagens de casar com mulher feia, né? Ou mulheres que não parecem as atrizes de Hollywood. Realmente, de fato, a maioria dos homens de Deus, se realmente fossem santos, eles casariam com mulheres que os amigos diriam, meu Deus, olha o que ele fez, não acredito. É porque, enfim, é o mal de todo homem, né? Sansão, Sansão, porque segue teus olhos. Então, como não ser gado de mulher? Primeiro, seja gado de Jesus. Aí, Jesus preenche teu coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e forças. Pronto. Se você se afastar de Deus, se o seu coração ceder... Eu acho interessante, tem aquele livro do William MacDonald, de Discipulado Verdadeiro, no capítulo que fala sobre, se eu não me engano, matrimônio. Tem uma parte lá que fala assim de um poema que o Charles Studi, acho que é ele, ele escrevia para sua esposa, né? Porque ele temia que a sua esposa o idolatrasse, né? Aí no poema estava escrito assim, que ele entregava para a esposa dele, né? Jesus é para mim mais querido do que o Charles pode ser. E ele pedia para a esposa ler aquilo constantemente, para ela sempre lembrar: Jesus é o que me preenche, não meu esposo. Jesus é o que me preenche, não meu esposo. Jesus é o que me completa e não meu esposo. Então isso é importante. Outra pergunta aqui: como eram os casamentos na época de Estevão, Paulo, João e Pedro? Bem, na época da igreja primitiva era algo muito sério, não era uma brincadeira. Era uma época de extrema perseguição, conflitos entre judeus, e o Império Romano vivia cometendo excessos. E olha, antes do ano 70 depois de Cristo, quando Tito invadiu Jerusalém e fez aquele banho de sangue todo, aquilo não foi da noite para o dia, sabe? Foram feitas trincheiras ao redor de Jerusalém.
E ano após ano eles iam fechando, fechando, até que houve o cerco completo, né, e a invasão no ano 70. Algo interessante é que até culminar esse juízo severo de Deus no ano 70, que Jesus Cristo anunciou em Mateus 24, eu creio que nós só saberíamos como eram os relacionamentos nessa época se nós, por exemplo, mudássemos daqui hoje para o Iraque, o Afeganistão, ou então em países na janela 1040, onde cristãos são perseguidos. Eu creio que nós só sentiríamos na pele como é ser cristãos. Lá, por exemplo, estava lendo no site Portas Abertas, eu creio que foi na virada do ano, quando... foi na virada do ano, foi no Natal. Acho que foi no Natal. Eu estava lendo sobre uma matéria da Portas Abertas que falava que numa cidade lá onde era predominantemente, se não me engano, o hinduísmo, nessa religião era predominante, e havia muitos muçulmanos também. O cristão que se convertia, ele não recebia água, ou seja, tinha um poço na cidade que todos usavam, mas o cristão, por se converter, ele não pode mais beber água.